Olá, eu sou o Luiz. E eu sou o Carol. Esse podcast aqui, pessoal, é composto por nós, professores universitários de Direito, e a nossa proposta é sempre democratizar o conhecimento jurídico, trazendo aqui na mesa alguma autoridade para falar sobre o assunto. E hoje a gente tem a honra, de estar aqui com o professor Nelson Rezende Júnior, é professor de Direito Penal e Processo Penal, vou tomar a liberdade de chamar de Nelson, que também já é advogado criminalista há quase 20 anos, e hoje a gente vai abordar com essa pessoa aqui de profundo conhecimento e larga experiência uma coisa muito perigosa que tem acontecido em algumas situações recentemente, que é a criminalização da profissão do advogado criminalista, Nelson, seja muito bem-vindo, meu amigo, a palavra é sua e pode introduzir esse assunto tão delicado para nós aí, por favor. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Carol. É um prazer estar com vocês aqui. Eu já venho acompanhando o Explicando Direitinho. Achei a ideia sensacional e poder estar participando com vocês, para mim, é uma grande honra. Bom, nós estamos falando de um tema que a nós é muito sensível, nós do direito, quando a gente fala da criminalização da advocacia, mas a verdade é que o evento ele é muito maior. Nós estamos falando de um evento a moda é a criminalização, Na verdade, o direito penal, se a gente segue os princípios gerais de direito penal, que é a ideia da intervenção mínima, um caráter fragmentário do direito penal, ou seja, o direito penal ele deveria ser utilizado realmente em última hipótese, quando você não consegue resolver, solucionar os conflitos com outros ramos do direito. O direito penal desses ramos do direito é o direito que foi criado para não ser utilizado. Sim. Só que, na verdade, é o que mais fascina a sua utilização, porque é onde você tem uma demonstração de poder mais viril, Ali você fala, olha, ali você tem uma autoridade que está mandando prender, está mandando soltar, está mandando dar uma busca dentro da sua própria casa. E infelizmente, o poder fascina desde sempre. As pessoas, na grande maioria das vezes, elas são fascinadas pelo poder. E se esse poder apresenta algum excesso, tende-se a minimizar os excessos, dizendo que a finalidade é nobre. Então, é lastimável que as pessoas ainda não tenham compreendido que o direito penal ele é doloroso para a sociedade. Quando a gente diz assim, eu sou um professor de direito penal, sou advogado criminalista, fala assim, você ama o direito penal? Sim, eu amo a ciência do direito penal. Eu amo o estudo do direito penal, mas o direito penal com certeza não amo, porque o direito penal é feito para não ser utilizado. A gente aprende alguns mecanismos e quando eu dou a aula nos primeiros períodos, eu tenho a felicidade de poder estar dando aula do Direito Penal 1, que é o iniciozinho do Direito Penal para os meus alunos, onde eles chegam querendo se utilizar do Direito Penal à torta e direita e tenho a felicidade de dar a prática processual penal lá no finalzinho do curso, nos últimos períodos, 9º, 10º período de Direito, onde os alunos já começam a compreender um pouquinho algumas distorções que ocorrem no direito penal e o que isso causa na vida das pessoas. Então, assim, eu lembro de chegar em sala de aula e os alunos admirarem sempre aquele juiz que ofende a testemunha, admirar aquele juiz que ofende o réu, aquele juiz que põe o dedo na cara do réu, aquele juiz que dá o tapa na mesa e fala que ele manda na sala da audiência, e o aluno fica fascinado por isso. O aluno chega a dizer, eu sou fã do fulano, sou fã da juíza tal que gravou um filme, um documentário. Na verdade, ela não seria fã se ela tivesse uma audiência com essa pessoa, se ela estivesse exercendo a sua função, que ela se preparou por 5 anos na faculdade e estivesse ali trabalhando seriamente e tivesse um juiz que desse tapa na mesa, que botasse o dedo na cara, que humilhasse as pessoas. Com certeza eu não seria fã. E aí é difícil, você tem que ir devagarinho desconstruindo isso na cabeça, e explicando. A base do direito penal, eu gosto de usar essa analogia, a base do direito penal, quando você constrói o direito penal, a gente pode colocar assim que o alicerce de toda a construção, você faz a fundação, você fura ali o chão, para dar uma sustentação para a construção e para que ela não venha desmoronar.
Eu digo para meus alunos assim, o alicerce, a base são os princípios gerais de direito penal. E não existe nenhum princípio de direito penal que conceda poder a um juiz, ao judiciário, ao Estado. Todos os princípios de direito penal são de limitação de poder estatal. Sim. Então, quando você aprende bem os princípios, quando você entende o princípio da intervenção mínima, fala, olha, o direito penal não deve se meter onde não precisa, onde outros ramos resolvem. Quando você coloca que a regra é a liberdade, a exceção é a prisão ou restrição de direito, basicamente você está construindo um alicerce para que o direito seja sustentado sem desmoronar depois, né? Então, esse é o exemplo que eu costumo passar para os meus alunos, né, de sala de aula. Eu gostei muito desse foco inicial que você deu para o poder. Porque, na verdade, desde que o mundo é mundo e que a sociedade está tentando evoluir civilizatoriamente, a gente está tentando limitar o poder, né? Assim, historicamente falando, você tinha um poder executivo que era, entre aspas, concentrado na mão do monarca, aí vem Montesquieu para falar da separação dos poderes, que nada mais queria do que limitar um pouco o poder, né? E aí talvez o direito penal ele é o poder maior do Estado, porque se a gente tem uma discussão, né, e é ofendido, né, tirando aqui deixando por dano moral, por exemplo, a questão vai ser resolvida dentro do direito civil. O máximo é uma indenização, um direito de reparação. Agora, dentro do direito penal, a gente está falando da pior consequência que o Estado pode aplicar, né, que é a prisão. E aí eu gostei muito dessa abordagem sua inicial, de como que é fascinante o direito penal, exatamente porque ele revela o uso desse poder, né? E aí vem, assim, com o tema aqui de hoje, que o poder está se elastecendo tanto que está sobrando até para quem não tem nada a ver com a história, que é o advogado, né? Essa infeliz confusão que se tem, né, Carol, da figura do advogado criminalista com o cliente, que nem sempre praticou um crime, né? Às vezes praticou, mas também não é por isso que ele tem que ser cerceado da sua defesa. Então, realmente, o poder, ele tem tudo a ver com o direito penal, nesse grau último, assim, de vou mandar prender, vou mandar fazer. Muito, muito bacana essa abordagem. Agora, Nelson, na sua experiência aí, você já viu, né? Eu tenho certeza que sim, mas eu vou deixar você bem à vontade para falar. Você já viu ou presenciou, ou você, advogado, já foi assim, confundido com um criminoso na sua profissão? Olha, não vou te dizer confundido com um criminoso, mas olhado de uma maneira, por um olhar que buscava um suspeito, sim, sem dúvida nenhuma, todas as vezes. Quando você chega na delegacia de polícia e vai, por exemplo, na área onde o conduzido acaba de chegar com a polícia militar e que você pede para poder dar uma palavra com o conduzido e a polícia militar diz, aqui não, aqui é o nosso trabalho, quando a gente passar para a polícia civil você pode atuar. Basicamente, ele imagina que você está dando uma instrução para o criminoso para que venha se safar das garras do Estado, das garras da polícia que está salvando a sociedade. Então, obviamente, ele te olha, se eu tenho prerrogativa de poder falar com o meu cliente onde quiser que seja, né, dentro da legalidade, dentro das possibilidades que a Constituição e que a lei me dá, e um policial te freia e fala não, ele está te tratando como se você fosse um suspeito, alguém que estivesse ali para fazer a infelicidade da sociedade, né? Verdade. Então, o olhar suspeito sobre o advogado, ele é comum. E aí, o que eu posso te dizer é que não tem outro caminho a não ser o enfrentamento desse tipo de ação, exigindo que o direito aconteça, porque esse é o momento de você chegar falando, não, peraí. Não sou eu que estou tendo uma atitude suspeita ou ilegal. Quem está tendo uma atitude suspeita ou ilegal é quem está me impedindo de trabalhar. Meu trabalho está dentro da legalidade. É verdade. Então, quando você exige que o tratamento da sua profissão seja um tratamento observando que ela está dentro da legalidade, dentro das possibilidades constitucionais, dentro das prerrogativas, tudo previsto em lei federal e Constituição da República, você consegue inverter, você consegue dizer, olha, peraí. Sou eu agora que estou suspeitando da sua atitude. Então, eu acho que a advocacia, Luiz,
para você que exerce também diretamente na área criminal, como eu, a advocacia ela exige que a gente tenha uma postura de enfrentamento contra o arbítrio. E quando você tem uma postura de enfrentamento contra o arbítrio, ela não pode ser gritando, não pode ser simplesmente batendo na mesa, não pode ser simplesmente com o arbítrio. Tem que ser exigindo a legalidade. Então, assim, você mostra de onde você está falando. Sim. Você, meu amigo, eu sou advogado, criminalista, eu sei exatamente o que eu estou dizendo e sei de onde está. Eu quero saber o seguinte, você vai seguir dentro da legalidade como eu quero seguir ou não? Porque aí você inverte, você coloca aquele olhar injusto que você está recebendo, você devolve colocando um olhar justo sobre a ação estatal. Sim. Então, eu acho que isso é importante. Por isso que o advogado tem que ser vocacionado. Porque não é fácil, né? Não. Depois eu vou contar um episódio de um júri que minha mãe assistiu. Assim, e que situação? Mas no início da minha advocacia. Eu estou colocando aqui, eu não quero também atropelar às vezes a nossa pauta, mas mas eu acho que esse é o olhar que a gente tem que dar. A gente tem que chegar e botar em xeque a ação absoluta ali daquele indivíduo, né? Nelsinho, eu achei interessante a sua colocação, porque eu lembro de uma certa vez ouvi de um professor que a gente só tem salvação pela lei. E eu acho que o que você acabou de narrar demonstra isso, né? Pela lei e mais, né? Para o advogado que ali se encontra, pelo conhecimento técnico, por saber até onde pode ir dentro da lei e até onde não pode ir, que você se coloca, né? Talvez essa crescente de arbitrariedade sobre a advocacia criminal possa decorrer também muitas vezes da má atuação de muitos colegas e da má formação, né? Porque eventualmente um colega advogado que não tem um bom conhecimento, que não sabe direito às vezes nem das próprias prerrogativas, que está ali mas não sabe exatamente qual é o papel ou o que pode ou não pode fazer, ele vai também querer ganhar no grito, né? E assim, me vem forte essa fala, né, de que não há salvação fora do direito, né? E é interessante a gente pensar sobre esse aspecto, né, da importância do direito para a definição dos contornos sociais e de até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir. E lembrar também desse aspecto, que eu acho que você muito bem colocou no início aqui, que o direito é apenas para as lesões mais graves e aos direitos mais importantes, né? É assim que a gente escuta. Porque isso começa a produzir, inclusive, uma desconstrução do sistema como um todo e principalmente do direito penal, né? Porque se o direito penal existe para tudo, ele não existe para nada. Com certeza. Ele acaba, tem muita gente que usa essa expressão, né? Vai banalizando o direito penal. Essa questão, então, de uma visão criminalizada da advocacia decorre de uma banalização do direito penal, talvez, né? Sim. O direito penal vai se banalizando, vai sendo visto como algo que deve ser ampliado, vai seduzindo. Eu acho que isso é muito interessante o Nelsinho ter colocado, né? Do direito penal ser sedutor, dele demonstrar uma manifestação viril, forte, né? De poder do Estado, né? E isso, infelizmente, vai promovendo uma derrocada, uma desconstrução de sistema, uma desconstrução das bases do direito penal. Você bem colocou que as bases do direito penal são princípios que não apontam para esse tipo de atitude, né? Então a gente fica, de fato, consternado com isso. Eu acho que isso faz com que a gente fique, o cidadão, né, fique, ou deveria ficar, talvez o cidadão não fique porque ele não tenha muita consciência da gravidade disso, mas a gente fica numa situação de mais fragilidade. Sim. A gente não está numa situação de mais proteção, a gente está numa situação de mais fragilidade. E é curioso isso, porque, por exemplo, a partir do momento que você, advogado, chega no ambiente e você é recebido como se bandido fosse, ou como se bandido pudesse ser, o cidadão que está ali numa condição de acusado, ele está numa situação de muita fragilidade. Que pode ser inocente. Que pode ser inocente. Ele pode ser inocente, mas se ele já é visto sob o preconceito de culpado,
ele tem poucas chances, a verdade é essa, mesmo sendo inocente. E se o advogado dele é visto também na condição de menos culpado, aí acabou. Todo mundo é culpado, né? O cara é culpado, o advogado é culpado. Verdade. Ô Nelson, essa questão que você comentou também, né, com muita propriedade, da última ratio, né, do direito penal, do direito penal ser o último apoio do Estado, a gente vê uma tendência, até no Congresso Nacional atual nosso, né, a gente vê uma tendência muito grande de o caso ganhou a mídia, a conduta, claro, reprovável, né? Mas assim, o apelo social, e o Congresso acaba respondendo, é pela criminalização daquela conduta, sem às vezes estudar se o Estado não está sendo omisso, às vezes na política pública em torno daquele tema, para ver se aquilo não pode ser às vezes abordado numa escola para evitar e prevenir a criminalização. A gente está sempre recaindo em cima do direito penal, né? Luiz, nós que mexemos com o direito, que damos a nossa vida pela educação jurídica, pela advocacia, a gente é visto às vezes como alguém que está no mundo da lua, né? Alguém que pensa num mundo que não existe, no mundo dos sonhos, e às vezes a gente chega a ser ridicularizado. Sim. E o que é pior, ridicularizado por um aluno de direito, muitas das vezes. Uhum. Ou por uma autoridade, por um juiz, por um tribunal, dizendo que isso seria muito bacana no mundo dos livros, muito legal no mundo da ciência, do direito, mas na prática não é assim que funciona. A gente que vive disso, eu acho que talvez o maior instrumento que o advogado tenha, que o professor tenha, já que nós não temos poder, né? O juiz tem poder, o promotor tem poder, um delegado tem poder, o policial militar tem poder. Já que nós não temos poder, eu acho que uma arma muito importante que às vezes a gente tem que utilizar é a demonstração através de um raciocínio inteligente, através de uma colocação lógica, do quanto é ridículo esse raciocínio. Sim. E aí, quando a gente expõe ao ridículo esse raciocínio, a pessoa se envergonha. Então, eu posso dizer que a maior arma que o advogado, que o professor tem contra essa grosseria e esse tratamento, às vezes, indelicado com a gente, é demonstrar o quanto esse raciocínio é ridículo. Sim. Um exemplo que eu costumo dar dentro de sala de aula, quando eu estou explicando, por exemplo, o princípio da insignificância, que talvez seja o princípio que mais apanha dentro do direito penal. Assim, é insignificante, então o cara pode furtar R$10, então o cara pode furtar R$50, então ele pode pegar um telefone velho que tá tudo certo, não tem problema. E aí eu costumo dizer o seguinte, beleza, meu amigo, vamos lá. Princípio da intervenção mínima. Somente lesões graves, haberes jurídicos importantes devem ser utilizados, devo utilizar o direito penal. Sim, claro. Caráter fragmentário. Se eu consigo resolver as coisas pelo ramo do direito civil, eu não devo, a contento, de maneira perfeita, sem deixar nenhuma aresta, eu não deveria usar o direito penal. Você concorda com isso? Não, concordo. Beleza. Aí eu te pergunto, se alguém te furtar R$10, você vai entrar na justiça, lá nos juizados especiais, pedindo uma indenização por esses R$10? Eu não conheço nenhuma ação de R$10. Eu não conheço nenhuma ação de R$30. Eu não conheço, de verdade. Eu não conheço nenhuma ação por um shampoo, uma ação de indenização por um shampoo. E se alguém tivesse a coragem de entrar com uma ação cobrando um shampoo, o judiciário ia ridicularizar esse tipo de ação. Sim. Resumindo, muitos dos juízes e, vamos lá, o STJ até pouco menos de uma década atrás não aceitava a aplicação do princípio da insignificância nos crimes patrimoniais. Sim. Ele entende que é um absurdo você aplicar o princípio da insignificância no direito penal. Mas se você entrar com uma ação e for discutir no STJ um shampoo na esfera civil, ele vai te ridicularizar. Como é que você tem coragem de discutir isso no ramo do direito civil? Peraí. Então o caráter fragmentário deve ser outro, né? O caráter fragmentário é o seguinte, eu deveria me utilizar sempre do penal e do civil só quando tivesse alguma monta que fosse interessante. Então, quando a gente coloca isso para o aluno, fala assim, não, mas então quer dizer que o cara pode me furtar R$10? Eu te pergunto, você contrataria um advogado e entraria com uma ação de indenização por causa de R$10? Não, por quê? Quando eu pergunto para ele por quê,
ele se segura para não dizer que é insignificante. Entendeu? Então, assim... eu vou usar essa nas minhas aulas também agora. Interessante. Eu acho que quando você expõe... Não é que você está expondo um aluno ao ridículo, porque jamais a gente faria isso, tá certo? Mas quando você expõe o raciocínio preconceituoso, o raciocínio policialesco ao ridículo, ele não resiste porque ele é ridículo. Sim. É mais ou menos essa ideia. Você falando dessa questão de tentar ridicularizar, né, a atuação do advogado, em recente data eu passei por uma situação que foi o seguinte. Eu estou com um processo de crime de extorsão, né, no meu cliente. E o que aconteceu? O fato é bem antigo, né? Então, claro, eu já estou de olho na prescrição. O fato é antigo, né? Naturalmente eu estou de olho na prescrição. Mas não por isso. Não sei o que aconteceu. Chegou na audiência e tal, aí tá. Eu tinha lido o processo, estava o processo na ponta da língua, preparadinho para a audiência. Beleza. Audiências, testemunhas todas presenciais no fórum, tá. Cheguei lá, tinha uma telinha lá e um policial ia ser ouvido por videoconferência, né? Que não estava nos autos, eu descobri na hora da audiência. Aí começou a audiência, o juiz, a juíza, né? Não vou identificar, naturalmente, virou e falou o seguinte: vou começar a ouvir o policial aí que tá no serviço, tá na videoconferência. Daí tá. Eu falei: excelência, pela ordem. Oi, doutor. Aquele jeito de assim, já é um primeiro obstáculo ali. Oi, doutor, né? Eu falei: não, porque consta aqui que todas as testemunhas iam ser ouvidas presencialmente no fórum. Eu não fui intimado que ele ia ser ouvido por videoconferência. Eu, né, sem querer desconfiar do policial, mas eu não tenho garantia da incomunicabilidade dele e das outras características aplicáveis à testemunha, né, do Código de Processo Penal. Aí o juiz, a juíza virou e falou o seguinte: não, doutor, isso não tem nada a ver não, vai ser ouvido assim mesmo. Eu falei: não, excelência, claro, poder de Vossa Excelência. Agora, só consta em ata para mim, por favor, a insatisfação da defesa. Aí começou: que bobeira, não tem necessidade nenhuma disso não, que não sei o que lá, tal. Eu falei: excelência, tudo bem, a senhora não concorda, eu respeito a posição da senhora, agora eu só quero constar em ata, né? Aí tá, já foi meio chato, beleza. Continuou, Aurélio, eu falei: excelência, pela ordem. Ela: pois não, doutor. Eu falei assim: de acordo com o artigo 400 do Código de Processo Penal, primeiro tem que ser ouvida a vítima, né? Essa inversão, ela é prejudicial para o meu cliente. Vai que a testemunha aborda um fato que nem a vítima está lembrando mais. O fato é antigo, né? Não, doutor, o policial está de serviço aí, precisando ser liberado e tal. Eu falei: excelência, com todo respeito, a lei não dá essa prioridade de horário para o policial. Eu sei das atribuições dele, né, respeito, mas não dá essa atribuição. Aí eu falei assim: isso gera nulidade. Falei assim com ela, com o juiz, com a juíza. Aí pronto, que nulidade o quê? Não sei o que lá. Aí o juiz quis gastar um francês comigo, né? O doutor tinha que conhecer o princípio do Pas de nullité sans greffe. Até gastou um francês assim comigo, porque eu não tenho nem noção de francês. Eu falei: excelência, mais uma vez eu respeito a posição da senhora, não tem o menor problema. Agora vamos deixar em ata a minha insatisfação, né? E com todo respeito, o Auri Lopes Júnior não concorda com a senhora, a Ada Pellegrini Grinover não concorda com a senhora. Então, só para não parecer que eu estou aqui, né, criando confusão. Desatualizado, porque não é pessoal. Aí, quer dizer, eu tive que me explicar. Aí, beleza. Quando eu comecei a falar, Auri Lopes Júnior, Ada Pellegrini Grinover, tal, eu senti que deu uma mudada assim no tom. A juíza, esse aí não está só tumultuando, não, ele está querendo fazer o serviço. E a audiência continuou, ouvi uma testemunha já minha dessa vez. Eu fiz uma pergunta que a promotora falou que era descabida, né? Eu falei assim: doutora, se a senhora lembrar aí direitinho na denúncia qual foi o horário do fato, a senhora vai entender que minha pergunta não é impertinente, não. O juiz ou juíza, nesse caso, já deu uma risadinha e tirou o promotor, né? O promotor falou o seguinte: doutor, essa pergunta do doutor aí é pertinente, sim, vou deixar ele fazer. Ele falou assim. Então, assim, eu meio que senti, talvez com isso que você falou, né, mostrando conhecimento, né, até uma firmeza, mas ao mesmo tempo sem ser deselegante, né? Sim. Eu consegui meio que, no final, é como se a juíza tivesse do seu lado, do meu lado, entre aspas, claro, e já tivesse dando umas tiradas no promotor, entendeu? Então, essa questão do conhecimento, em audiência principalmente, isso é muito importante, né? Quem tem poder não gosta de ser frustrado. Claro. Então, se você começa a demonstrar o conhecimento, você começa a demonstrar que você vai colocar em xeque o abuso de poder
Eu falo assim, bom, melhor não. Melhor para que eu ter poder, não poder no final das contas fazer ele valer, talvez é melhor a gente deixar acontecer agora e eu aperto o próximo. A verdade, infelizmente, é essa. Sim. Muitas das vezes não é uma bondade ou não é um reconhecimento do abuso inicial, mas muitas das vezes eu falo assim, vão-se os anéis, ficam os dedos. Sim. Esse daqui eu não consegui apertar, deixa para apertar o próximo que chegar. Exatamente, que eu saio mais feliz, infelizmente. Porque de certa maneira essa demonstração de conhecimento e a demonstração de uma autoridade que está na lei, né? Na lei, na Constituição, nos princípios, na doutrina muitas vezes, né? Que é uma autoridade, isso coloca em questionamento, né? Aquela posição de quem ali se encontra, né? O sujeito começa a ficar ameaçado, então às vezes ele prefere recuar para não ficar feio, né? Para não se expor, para não parecer que ele perdeu, ele deixou. Exato. Deixa isso acontecer. Exato. Essa fala é ótima, né? Não é para parecer que perdeu. Ele deixou. Ele permitiu, porque ele é que tem poder, ele continua com poder. Ou seja, às vezes o advogado, a advocacia exige uma habilidade da gente de tentar fazer valer o direito, parecendo que o juiz está lhe dando uma benesse, que ele está sendo bonzinho com você, né? Sim. Pois para mim não importa, o que importa é o direito do meu cliente. Então assim, no frigir dos ovos é isso aí. Eu acho, Luiz, que a gente que resolve trabalhar, você tem que ser vocacionado, tem que ser apaixonado pela sua profissão e compreender a sua profissão. Por exemplo, estou num tribunal do júri e isso acontece com frequência. Quantas vezes você está no tribunal do júri e o promotor diz assim: eu sou promotor de justiça. Eu estou aqui para promover justiça, eu não sou promotor de acusação. O advogado tem um compromisso com o réu, eu tenho um compromisso com a sociedade. Sim. Eu costumo dizer assim, eu falo assim, meu amigo, vamos com calma. Promotor de justiça é o nome da sua função, tá? Esse é o nome da sua função. Igual tem um oficial de justiça, isso é um nome que se dá. Mas a verdade é que você aqui, nesse momento, você é parte. Você não é fiscal da lei. Fiscal da lei é se você não fosse parte. Eu não posso ter, num jogo de futebol, um cara que é atacante do time e bandeirinha ao mesmo tempo. Tá certo? Então, vai ter impedimento nunca, né? Ou você é o bandeirinha ou você é o centroavante. Você não pode ser as duas coisas. Tá certo? Ou então, eu sou um centroavante que não preciso de bandeirinha. Eu sou o fiscal do Quando eu estou impedido, eu levanto a mão, né? Exatamente. Então, eu costumo dizer assim, então, vamos devagar. Esse é um nome que é dado à sua atividade, que é extremamente importante. Mas ela é aqui de parte, assim como eu. Sim. Ninguém está na frente de ninguém. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto interessante também aqui. Doutor, o senhor está querendo dizer que o advogado tem compromisso com uma pessoa, o senhor tem compromisso com toda a sociedade, tá certo? Até alguém dessa toda a sociedade parar aqui nessa posição, porque aí com ele o senhor não tem compromisso. Quer dizer que esse réu aqui o senhor não tem compromisso com ele. Esse réu não faz parte da sociedade, né? Esse réu não faz parte da sociedade. Então eu sempre gosto de deixar isso muito claro e dizer, olha, o senhor não satisfeito em acusar o réu, às vezes, quando o senhor está tendo dificuldade, normalmente o promotor usa essa fala quando ele está tendo dificuldade. Sim. Quando ele não conseguiu pegar na veia o réu. E aí ele começa a dizer que o advogado é que mente, que o advogado pode mentir, que o promotor não pode e tal, para tentar convencer o jurado. E eu digo o seguinte, olha, doutor, quando o senhor acusa o advogado, eu fico tranquilo. Porque eu não estou sendo acusado de nada, eu vou sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Se o senhor está perdendo o seu tempo, uma parte do seu tempo, eu costumo marcar no relógio, Luiz. Falo assim, quando eu sou atacado no júri, eu falo assim, bom, se for 5 minutos é pouco. Na hora que o cara está acabando de falar, eu ainda falo, mas você não tem certeza que você está falando? Você está falando que eu sou... Para ele gastar mais 5. Sabe por quê? Porque enquanto ele está me atacando, ele está deixando meu cliente para se defender com calma, com tranquilidade, está me dando mais articulação. Eu não preciso me defender. Sim. Eu não estou sendo acusado de nada. Então, quer me atacar? Pois ataque, fica à vontade, eu estou satisfeito com isso. Use o seu tempo todo me atacando, né? Eu estou satisfeito com isso, eu vou entrar e vou sair do mesmo jeito. Óbvio que quando extrapola um limite, quando tem um desrespeito, aí obviamente você tem que exigir o respeito, porque sem respeito a gente não consegue trabalhar. Mas quando ele perde o tempo dele, dizendo que o advogado mente, que o advogado tem compromisso com quem pagou ele,
Esse tipo de discurso, que é um discurso perigoso, Sim. ele é um discurso perigoso para a criminalização da advocacia. Sim. Mas para o meu cliente, não. E eu sei o que eu estou fazendo ali. Eu sei o que eu estou fazendo. Meu compromisso é com o meu cliente. Eu me defendo depois. Eu me defendo do comportamento que é indicado aos advogados no momento oportuno. Ali eu foco. O problema é que às vezes é muito difícil a gente ter essa paixão pela advocacia de falar assim, não, o cara está me ofendendo, eu vou partir para cima dele. Não, eu não sou a parte mais importante ali. Eu tenho consciência que eu não sou a parte mais importante. A parte importante é o meu cliente. Então, assim... Mas até a gente chegar lá, né? Às vezes a gente precisa de alguns anos de estrada. E se o promotor também está pessoalizando, né? Está trazendo para a pessoalidade, mais uma vez eu acho que a gente tem que se defender na lei e na boa técnica, né? Você tem que se manter técnico, tem que se manter dentro da legislação e deixar a postura pessoalizada do promotor, né? De ataque pessoal. Às vezes aqui não tem nada com isso, que é o advogado que ele se encontra no lugar dele. E eu sei que o nosso tema hoje é criminalização da advocacia criminal, e quando a gente fala de criminalização da advocacia criminal, a gente pensa imediatamente no advogado criminalista, né? Sim. Vocês, colegas, estão aqui como advogados criminalistas. Mas tem a figura também da criminalização da advocacia civil ou pública. Sim. Né? Não é problema algum mencionar que eu mesmo já fui aí criminalizado na advocacia, dentro de um processo administrativo, dentro de uma questão de direito administrativo envolvendo licitação, em que o promotor de justiça entrou com uma ação de improbidade, né? Sendo que o ato que me foi imputado foi tão e somente a elaboração de um parecer jurídico, né? Parecer jurídico que, inclusive, seguia a orientação jurídica que existia naquele momento ali, não era um parecer que a gente chama, né, em direito teratológico, ou seja, um parecer que não tem pé nem cabeça, né? um parecer encomendado, um parecer comprado. E se não bastasse, né, a utilização da ferramenta da ação civil pública, que é uma ferramenta bastante pesada, né? Tem gente que coloca a questão da improbidade no meio do caminho entre o civil e o penal. Sim. Porque ela tem características próprias de direito penal, além de ter características de indenização. Ele ainda entrou contra mim também com o processo penal, que eu tive que lutar até o STJ para trancar. Ele foi trancado pela via do habeas corpus. Agradeço aqui também ao doutor Luiz, que foi o meu advogado aí na atuação. E a gente teve que parar no Superior Tribunal de Justiça para interromper essa ação penal. E, mais uma vez, o ato é um parecer. Eu acho que, assim, se nada contra você é apontado para além da elaboração de um parecer, se sequer na petição inicial é colocado que o parecer era um parecer encomendado, porque eles não usaram eles não disseram que o meu parecer era um parecer incabível. Eles dizem que eu estava ali participando. Você utilizar a última ratio, né? Você utilizar o direito penal, você criminalizar uma conduta dessa, né? Do procurador, ali eu estava como procurador municipal, eu acho que assim, a gente tem que de fato começar a repensar essa questão da criminalidade e da criminalização, né? Carol, o máximo que o seu parecer podia ser julgado é se ele é bom ou se ele é ruim. Não tem outro julgamento que possa ser feito pelo judiciário, não pode fazer outro julgamento. Sim. Isso é uma liberdade funcional que você tem, que te assiste, Sim. né? Sim. Então, assim, mas realmente a gente, cada vez mais a gente se assusta com esse comportamento arbitrário, né? Agora, eu nunca vi, assim, não que eu esteja desejando a criminalização de outras funções, mas eu nunca vi um juiz receber uma criminalização, fazendo uma analogia que com raciocínio semelhante ao que você trouxe aqui. Eu nunca vi um juiz ser acusado por cárcere privado por um excesso de prazo na prisão. E está na mão dele. Sim. Ele não tem que convencer, um parecer seu, ele não obriga ninguém. Sim. Ele dá um direcionamento. O parecer só opinativo. Exatamente. O juiz que não cumpre o Ele prazo. mete a caneta e solta e prende. E eu nunca vi um juiz responder criminalmente por um excesso de prazo na prisão. Olha, você tem alguém preso, sem poder estar preso, com a lei dizendo que chegou um certo momento. Chegou um limite, né? Chegou um limite que ele tem que ser solto e o juiz mantém preso. Em nenhum momento você pensa em criminalizar a conduta do juiz. Não que eu queira a criminalização da conduta do juiz, mas é importante que as pessoas entendam que o direito
não é poder. Que o direito é uma ciência importante para a sociedade como um todo, e não só para quem tem a chance de fazer o direito acontecer só, né? Sim, sim. O direito não é para estabelecer prerrogativas para que as pessoas estejam acima do direito, né? O direito não existe para isso, né? Para colocar pessoas acima dele. Eu costumo, quando dou aula para os meus alunos, dependendo do período, dependendo da matéria, eu costumo dizer o seguinte, falar, olha, o que muda, o que a gente busca construir hoje para o que existia anteriormente, que é o que a gente chama de Estado de Direito, e o Estado de Direito nas suas várias vertentes, é que a ideia de Estado de Direito é que todo mundo esteja debaixo do direito, seja quem governa, seja quem é governado. Porque a partir do momento que pessoas estão acima do direito, eu não estou mais no Estado de Direito. E de baixo para ser protegido e não para ser subjugado, exatamente. Exato, né? Exatamente. De baixo para ser protegido, né? Para não ser, para não sofrer arbítrios, né? De abusos. Né? Okay. Mas é uma batalha, porque é isso que você disse, né? O poder seduz, o poder atrai, e o poder é, no final das contas, o que as pessoas querem. Por vezes, quando o sujeito ocupa certos cargos ou consegue certas posições, a partir dali ele já começa a evidenciar uma excelência que ele passa a entender que tem, e passa então a deixar em segundo plano aquilo que conduziu ele até ali. Ele passa a se colocar como alguém, como um oráculo, como alguém que está acima das coisas, como alguém que está acima até da própria função. Né? Por vezes a gente vê muitas pessoas que têm atitudes bem superiores à própria função. Né? O cara acha literalmente que ele é mais do que a própria função. Falta de consciência da função social. Falta de consciência da função social. Exatamente. Um juiz, um policial militar, um delegado e muitas das vezes um advogado também, porque muitas das vezes a gente vê numa audiência um advogado querer subjugar o outro também. Sim, né? sim, verdade. Então assim, é falta da consciência da função social. Se todo mundo tem consciência da sua função social, é mais difícil da gente ver o arbítrio, né? Então, quando a gente... por isso que a experiência ajuda, né? Acho que a experiência ajuda. Quando você vai passando o tempo, você fala, não, meu amigo, eu sei exatamente o que eu estou fazendo aqui. Não vou deixar de fazer, não preciso bater na mesa, não preciso ser agressivo, não preciso xingar ninguém. Posso ser elegante e no direito, muitas das vezes as pessoas visualizam aquela elegância que menos importa, que é a do terno, que é da gravata, que é do sapato, né? Mas a elegância em como colocar as palavras, em como exigir o direito, a elegância em como uma elegância técnica, né? Uma elegância técnica. Ela é deixada de lado. A elegância de como tratar uma testemunha que não compreende uma pergunta, porque a gente, infelizmente, ainda tem o costume de utilizar muitas palavras difíceis, né? A elegância de compreender que nem todo mundo teve as possibilidades que você teve de estudo, de compreensão da vida e assimilar, falou, olha, eu preciso ter uma atenção com essa pessoa. Essa elegância é difícil de ver. O cara, eu aplaudo toda vez que eu vejo. Quando eu vejo um juiz elegante, cuidadoso, com uma testemunha que às vezes é bronca, eu falo assim, porra, esse cara entendeu, esse cara é bom. Entendeu? Assim, então, esses eu admiro muito mais do que aquele que dá o tapa na mesa e que constrange uma testemunha que não sabe mais o que vai falar. A partir do momento que ela está ameaçada de prisão, ela já não sabe mais o que vai falar. Né? Vamos ser sinceros, nós que lidamos com isso no dia a dia. Não sei se vocês já tiveram a infelicidade, a tristeza de ser testemunha num processo. Poxa, você chega ali, você fica acanhado. Eu vou dizer, eu consegui ver algumas vezes promotores como testemunha. Cara, você precisa ver como que eles ficam incomodados. O cara está acostumado a inquirir, botar aquela pressão ali. Na hora que ele está sentado ali, que ninguém está sendo indelicado com ele, ele se sente tão assim, sob os olhares das pessoas, ele se sente julgado também. E você vê o incômodo que é. Então, assim, a elegância de um promotor, que mesmo te acusando, que te trata com respeito, a elegância de um promotor que mesmo discordando do que aquela testemunha vem trazer, que ele trata ela de maneira educada, a elegância de um delegado, de um promotor, de um juiz que trata um advogado com respeito, compreendendo exatamente que a função dele é uma coisa e não de coautor do réu, né?
A ideia de criminalização da advocacia é exatamente aquela ideia bem trazida pelo professor Geraldo Prado, que é na minha opinião, é o cara do processo penal, né? O professor Geraldo Prado, ele diz isso, ele diz o seguinte, falou assim, olha, as pessoas estão confundindo a atuação do advogado como se fosse uma coautoria. E a gente sabe que isso chega a ser tão absurdo, né? Porque ninguém pode ser coautor de um fato que já foi praticado. Sim. O fato já foi praticado, então ele já está feito. Você não é coautor. Você é coautor do passado, né? Você no máximo você constata o que tem, né? Então, assim, os advogados, às vezes, tentando de alguma forma fazer valer o direito de alguém que está sendo processado, muitas das vezes são tratados como se estivesse em concurso com aquela pessoa. Ou seja, sou coautor do ato dele, você está defendendo o ato dele, então você está defendendo o crime. Não, meu amigo, eu estou defendendo o direito que qualquer pessoa tem de colocar suas ideias. Isso passa, não sei se você responde essa pergunta sempre nos primeiros períodos, fala assim, professor, mas você é um advogado, você defende um cara que você sabe que é bandido, você defende um cara que você acha que é criminoso, e você dorme com a sua consciência tranquila, quer dizer, resumindo, ele já te julgou. Falou assim, você é criminoso igual esse cara. Na verdade, ele está fazendo de uma forma delicada, porque ele imagina que você tem um poder, se ele não imaginasse, ele ia te esculachar. Mas ele imagina que você tem um poder, nem que seja dar a nota para ele, que a gente não tem, quem tira a nota aí é o aluno, né? Mas assim, e aí por isso ele fala, mas você tem a sua consciência tranquila, na verdade, ele fala assim, você é bandido igual ele, é isso que ele queria estar dizendo, né? Traduzindo. E aí eu digo o seguinte, falei, meu amigo, eu defendo o direito. Aí esse papo às vezes não pega bem no ouvido do aluno ainda, eu explico o seguinte, vamos lá. Cara, você é a favor que as pessoas que têm a prova contra elas sejam condenadas ou absolvidas? Não, se não tem prova, tem que ser absolvida. Pois é. Pois o meu cliente, o que me interessa no processo, eu não estou ali para fazer um julgamento. Eu reconheço a minha função social, não sou juiz, certo? Não sou promotor que busca as provas da incriminação do meu cliente. Eu estou ali para defender o seguinte, se não tiver prova contra o meu cliente, ele tem que ser absolvido. E isso é importante para todos nós. Para quando amanhã não tiver prova contra você e você for inocente, você ser absolvido também. Porque se ele for condenado, porque eu acredito que ele é condenado, que ele merece, mas não tem prova contra ele, mas o meu faro, o meu senso de justiça me diz que ele tem que ser condenado, amanhã alguém vai ter um senso de justiça, alguém vai ter um faro que vai dizer que você é culpado, mesmo não tendo prova contra você, está justificada a sua condenação. Porque, na verdade, como é que é? Não tem provas, mas eu tenho convicção. Isso acaba, de alguma maneira, servindo como base para a condenação de alguém. Então, a pessoa tem que entender que quando você está defendendo um indivíduo ele sendo culpado ou inocente, que você está defendendo o direito dele ser absolvido se não tiver prova contra ele, você está defendendo qualquer uma pessoa dizendo o seguinte, não condene ninguém sem prova. Se você condenar alguém sem prova, você vai abrir um precedente perigoso. Quer ver um precedente perigoso que ninguém discute isso o tempo inteiro? Vamos lá, goleiro Bruno. Todo mundo sabe o que o Bruno fez, né? O Bruno matou a Elisa Samúdio e deu para os cachorros comer. Qual que é a prova disso? Olha, eu vou te falar um negócio, uma coisa que me incomoda mais do que a prova, do que a prova. Ah, tá defendendo o Bruno, não é isso não. Agora, eu te pergunto assim, você tem cachorro? Você tem cachorro, Carol? Não tem não, mas já tive. Já teve? No você momento tem cachorro, não tem. Não? Porra, eu sou apaixonado por cachorro. Você entrar no Instagram, você vai ver só minhas cachorras. É Peg, né? O Meg. Meg, a pugzinha, e tem uma labrador, que é a Linda. A labrador é um cachorro legal demais. E a Linda é linda mesmo. Aí, cara, eu te falo o seguinte, eu não conheço nenhum cachorro que devora uma pessoa, a não ser no desenho animado. Se não for aquele cachorro do desenho animado que pega uma pessoa e faz assim, põe dentro da boca e sai só o ossinho, mas ainda sai o osso, né? Ainda sai o osso. Tira o osso que o osso não... Cara, eu não conheço nenhum cachorro que devora uma pessoa. Então, se você me perguntar, no caso do goleiro Bruno, você sabe se o Bruno matou, se mandou matar? Não, acho que tem fortes indícios que matou ou de que mandou matar. Tem fortes indícios, tá certo? Mas dizer que o cachorro comeu não dá, meu amigo. Sabe por quê, Carol? O cachorro não come uma pessoa, não devora um crânio de uma pessoa, não devora os dentes da pessoa, não consegue aniquilar uma pessoa. Não tem jeito, tá certo? Sim. Ele pode morder uma pessoa, mas ele não engole uma pessoa. O cachorro não... Picou, não vai comer. O cachorro do Bruno,
O cachorro não é um Tiranossauro Rex, né? Exatamente. O cachorro pode ter nome de Rex, mas não é um Tiranossauro Rex, né? Exatamente. Aí sabe o que acontece? Você fala assim, não, dane-se, porque é o Bruno é um marginal, ele é culpado, eu acho que ele é culpado, tá beleza. Meu amigo, amanhã na hora que você discutir com o seu vizinho do lado, que você tiver um pitbull dentro de casa, que você tiver um Rottweiler dentro de casa, ou que você for criador de cachorro, ou que você tem um amigo que tem cachorro, tá certo? Aí sabe o que acontece? Que você discutiu com o seu vizinho, botou o dedo na cara dele, ele botou o dedo na sua cara e você foi embora para sua casa. Seu vizinho desapareceu. Alguém matou o seu vizinho, tá certo? Ou sumiu com ele, levou para algum lugar, ou ele simplesmente viajou, né? Você pode estar sendo preso em flagrante, porque o cachorro está lá. Tem um sanguezinho próximo do cachorro lá. Você está preso em flagrante por quê? Porque você matou e deu para o cachorro comer. Você fala, que isso? Está maluco? Assim, o Bruno não foi preso porque os cachorros dele devoraram a Elisa Samúdio? Você é goleiro de onde? Do Tupi, pelo menos? Não é nem goleiro do Tupi. O Bruno era goleiro da seleção e do Flamengo e foi condenado, porra. Então, assim, quando a gente diz isso pro aluno e diz isso para as pessoas, você está querendo dizer o seguinte, meu amigo, olha o quanto é absurdo esse raciocínio, cara. Sim. A denúncia contra o Bruno é que ele matou a Elisa e deu pro cachorro comer, cara. Porra, ele pode ter matado a Elisa, mas vamos falar como é que foi que matou, como é que tentou sumir com o corpo, ou como é que não foi possível encontrar o corpo. Mas não venha me colocar... Cachorro na história. Que o cachorro engoliu, porra. Estão criminalizando o cachorro do Bruno, porra. E o cachorro tinha que estar preso. Né? Não, e o que é pior, fizeram pior com os cachorros, né? Porque essa história, ela foi comprada por um delegado, tá certo? Que depois virou deputado. E esse delegado... Não satisfeito com essa história que ele só pode ter visto um precedente no desenho animado, um precedente no desenho animado. Ele vai ao local, ao sítio, os cachorros são presos, joga luminol no sítio, que é uma substância que vai reagir com sangue ou com qualquer outro material genético, né? Esse material, cara, ele é venenoso, você entendeu? E ele vai embora, sem avisar que aquele material é venenoso. Depois os cachorros são soltos, os cachorros morrem. Aí você vai lá e examina os cachorros. Ele matou os cachorros envenenados. Matou os cachorros envenenados. E aí ele vai lá e verifica depois esses cachorros e a perícia faz o quê? Olha que coisa. Pericia o cachorro. Pericia o cachorro e obviamente não acha o DNA da Elisa. Para ver se tem um crânio humano dentro do cachorro. E não acha o DNA da Elisa. Então assim, eu te falo assim, sabe o que acontece, cara? O que é ridículo? O ridículo realmente é o arbítrio e o ridículo é você desconsiderar tudo, não é só do direito aqui. Porra, será que ninguém pergunta para um veterinário se um cachorro devora uma pessoa? Será que ninguém pergunta para um biólogo? Nós não somos autoridade em tudo, não, meu amigo. Nós somos autoridade no direito. Se é possível, né? Se é possível um cachorro consumir o corpo humano inteiro. Exatamente, acabar com o corpo. Olha, sumir, desaparecer. E isso, cara, é uma coisa que ninguém contesta. A imprensa não contestou. Sim. O advogado também não contestou, né? Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, isso me soa tão absurdo, cara. Você criminaliza, você precisa criminalizar as pessoas. E quando você fala, olha, cara, eu acho perigoso, eu acho temerário. Tá querendo defender um bandido. Não estou defendendo o bandido, cara. Amanhã pode ser você que não é o bandido. Entendeu? Então, assim, eu acho que a consciência do que é o direito, a consciência do que é a advocacia, é o que pode salvar a gente da criminalização da advocacia, Luiz, de verdade. E esse raciocínio, cara, isso é importante, sabe por quê? Porque as pessoas no direito são vaidosas, né, Carol? Sim. São extremamente vaidosas. É raro você achar... Eu falo assim, você perguntar, você se considera um cara vaidoso? Não na roupa. Mas, porra, você não quer passar por burro, você não quer passar por pouco inteligente, entendeu? Então, assim, quando você coloca o raciocínio e fala assim, filho, tem certeza? Faz uma escolha aqui. Você quer ser esse cara aqui que acredita que o cachorro devorou a Elisa? Ou você quer ser um outro cara que quer buscar essa prova, mesmo sendo promotor de justiça, para incriminar o Bruno de uma maneira correta, clara, sem mentira, sem criar um precedente perigoso. Sem cachorro na história, né? Porra, vamos lá, vamos com atenção. A gente não pode passar esse papel de bobo aqui para a sociedade, fica ruim pra gente. Quando você coloca isso, costuma dar certo, cara. Costuma dar certo. Verdade, faz sentido. Porque aí é a hora da gente mexer com a arma que a gente tem. O advogado está acostumado a mexer com a arma que tem, já agora, que não tem poder. Você está falando, vou pegar o gancho do Bruno, né? Eu lembrei de uma história sobre isso, que diz que não adianta o advogado ser bom quando o cliente é ruim demais, né?
Já viu essa eu vou te fala? falar. Ó, o Bruno foi o pior promotor dele ao longo de todo o processo. Aí eu lembro do sujeito contando uma história que é o seguinte: você imagina uma situação dessa do Bruno, do advogado chegar na tréplica, né? Acho que a última fala do Júlio é a tréplica, né? E o advogado diz assim, olha, e tanto não há provas, né, claras da morte que agora... A Elisa vai chegar. A Elisa vai chegar, né? Aí passou 5 minutos, né? Terminou o final do tempo dele ali em silêncio, aquele burburinho, né, no plenário, né? E ninguém entrou na porta. Ninguém entrou. E então ele disse assim, né? Concluiu. Falou, então, para concluir, a prova da inocência do meu cliente está aí. A Elisa não entrou, mas todos olharam para a porta e ficou na dúvida, só né? o réu que não. Só que quando veio o veredito, né? O veredito foi de condenação, porque todo mundo olhou, menos o réu, porque ele tinha certeza que ela não ia entrar nunca. Aí não adianta o advogado ser bom se o cliente é ruim demais. Não tem jeito, Carol. É o que você falou, né? O pior promotor do cliente, às vezes é ele mesmo. É ele mesmo, cara. É ele mesmo. Eu vou te falar assim, e é importante, às vezes, o esclarecimento do advogado também para o réu. Porque sabe o que acontece? O réu está tão acostumado com essa máquina de moer gente, que é a justiça criminal, que quando, por exemplo, o advogado é atacado, ou quando ele é ridicularizado, que a gente vê isso acontecer, né? O cliente, ele esquece que é ele que está sendo defendido e ele fica puto se você não reagir. Sim. Se você não se defender. Sim. Então ele fala assim, não, meu advogado é muito mole, porque aí o cara falou isso com ele e ele não está fazendo nada, a polícia está tratando ele desse jeito e ele não faz nada. Então é importante o advogado conversar com o cliente dele antes de explicar. Falar, meu amigo, assim, eu não estou me defendendo, eu estou te defendendo. Então se eu for atacado, relaxa, tá tranquilo, eu vou sair dali bem, tá certo? Eu tenho plena consciência da minha função, eu estou ali para te defender. Quando for para cima de você, você vai me ver na frente. Mas quando for para cima de mim, eu estou imaginando que alguém está perdendo um tempo que é precioso para ele e para nós é muito bom que ele perca. Então, fica tranquilo. Então, assim, eu gosto... Vamos lá, vamos ser sinceros também. Muitos advogados querem criminalizar também a atividade policial. Concorda comigo? Sim, também que tem isso? Verdade. Então, chegou na audiência, Luiz. Primeiras testemunhas, normalmente são policiais. Sim. Tá certo? Quantas vezes o cliente seu quer que você aperte o policial? Para dizer que o policial deu uma porrada nele, que o policial torturou ele, que o policial ameaçou ele, que o policial entrou na casa dele sem autorização. Eu te pergunto, Carol, qual o policial que vai chegar lá e falar assim, olha, sinceramente... Trouxe rosas, né? Dei 3 tapas na cara, uma bicuda e ameacei a mãe dele para entrar. Mas não tem nada a ver, não. Ele é culpado. O cara nunca vai dizer isso. Claro que não. Então você tem que explicar para o seu cliente e falar, meu amigo, mande, né? O policial não vai falar que vai... Essa linha jamais será admitida, né? Então é o seguinte, olha, sabe qual que é a hora que é, para mim, a pior hora desse testemunho? É a hora que o policial chega. Sabe qual que é a melhor hora para mim? É a hora que o policial vai embora. Então, muitas das vezes, nem pergunta eu não faço para o policial. Sim. Tá? Porque ele chegou, sentou ali, eu sei que ele está ali para defender a prisão que ele fez. Ele não vai assumir, às vezes, uma prisão ilegal que ele possa ter feito, ou alguma ilegalidade que ele tenha cometido numa prisão ainda que legal. Sim. Tá certo? Então, ele fala o que ele tiver que falar, acabou de falar. Mas ele falou uma mentira absurda, eu tenho como provar. Pois então, deixa ele ir embora. Eu não preciso botar ele em xeque agora para ele justificar ou para ele... Não é ele que está em julgamento, né? Exatamente. O policial chegou e falou uma mentira que a gente tem como provar que é mentira. Vamos trabalhar depois. Muito obrigado, prazer, bom serviço para o senhor. Foi embora. Chegou outra testemunha e fez a prova de que ele mentiu. A dúvida é minha, eu estou na defesa. A dúvida é minha. Certo? A dúvida, ela está para a defesa. Então, às vezes, o advogado ele tem que entender que ele não está numa guerra. Ele não está numa guerra pessoal, ele não está numa guerra contra a polícia, ele não está numa guerra contra o judiciário. Não é uma cruzada, né? Porra, ele tem uma função, cara. Ele tem uma função, ele tem um raciocínio que tem que ser seguido, ele tem uma meta. E a meta isso é nobre demais no advogado, né? A nossa meta não é o nosso direito, a nossa meta é o direito de uma pessoa que confiou em você. Olha que bacana, cara. Então, assim, a função do advogado realmente é uma função que eu acho muito nobre. Luiz, eu entrei no curso de Direito e eu queria ser delegado de polícia. Eu era lutador, você me conheceu como lutador, né? Sim. Era lutador, sempre gostei de atirar. Meu primeiro curso de tiro eu fiz dentro do 2 de Ouro, que era o clube da Polícia Militar, de fora com 14 anos. Pô, legal. Assim, meu pai estava fazendo, doutora Wanda Sarmento de Matos, promotora fazendo, foi lá que eu conheci ela, inclusive. Depois fui ser estagiário dela. E assim, gostava desse mundo. Falei, porra, eu acho que ali eu posso
fazer as coisas que eu gosto de fazer e tal. Entrei para o curso de Direito, primeiro ano do curso de Direito, cara, eu costumo dizer assim, meus alunos, se você acha que você não está indo bem, cara, relaxa, sabe por quê? Porque você não viu eu, né? Eu dormi no primeiro dia de aula do primeiro ano e acordei no primeiro dia de aula do terceiro período. Assim, eu não vi o que aconteceu. Eu estava deslumbrado porque eu já não tinha que estudar mais aquelas matérias que eu não queria estudar. Você estava livre do ensino médio, né? Exatamente, eu estava livre do ensino médio. Mas assim, eu ainda não tinha me encontrado. E aí, na minha cabeça, eu entrei no curso de Direito para ser delegado. Mas também fascinado pelo poder, fascinado pelo pé na porta, fascinado pela... Aí no primeiro ano não tem nada envolvendo delegado, não era contigo, né? Não entendi nada. Aí, na hora que chega no terceiro período, a doutora Wanda, que eu conheci no curso de Tico, eu tinha 14 anos, chega e fala assim, quer fazer um estágio? Quero. Na promotoria, eu vou fazer um estágio. Fui fazer um estágio, vendo o processo. Fui vendo a atuação técnica dela, vendo a atuação técnica do Lula, defensor público, do lado. Fui vendo o Genésio, que hoje é promotor no Espírito Santo, mas que era defensor público em Juiz de Fora. Vendo o doutor Zé Armando Pinheiro da Silveira, juiz aqui em Juiz de Fora. Vendo o Rodrigo Guianar, que hoje é promotor e que foi professor da Universidade Federal, professor no Viana, em Juiz de Fora e defensor público. Tem uns caras técnicos. Os caras bons, né? Você citou nomes de peso aí. Por isso, quando você me perguntar se alguém é bom, eu vou falar assim, olha, esses caras são bons. Sim. E tem outros que são muito bons da nova geração, claro. Mas esses caras não são brincadeira, não. Eu não falei o nome com você aqui de alguém, mais ou menos. Não, esses caras são bons em qualquer lugar que eles estiverem. Sim. Então, assim, e aí fui vendo essa galera, falei, pô, essa galera é inteligente, essa galera monta um raciocínio em cima. Falei, porra, eu gosto disso também, cara. Aí o que eu fiz? Fui ficando velho pra luta, né? Fui ficando velho, e aí falei assim, bom, é uma outra maneira de lutar, né? E achei a adrenalina que eu esperava no curso de Direito, chutando porta e dando tiro, discutindo no papel, discutindo na audiência, mas discutindo sem poder fazer a força. Pra gente que é lutador, é muito mais assim, é muito mais bonito quando você consegue na técnica sem ser a força, né? Isso demonstra uma evolução, entendeu? Então, eu no direito, eu falei, porra, dá também para fazer a mesma coisa. Então dá para me apaixonar pela técnica e a técnica às vezes até superar a força, o arbítrio, né? E tal. Sim. Então cara, fascinei dali seguir. Então hoje, meu amigo, o que eu posso te dizer é o seguinte, eu fico triste com a criminalização dos advogados, fico triste com a maneira suspeita que se olha para um advogado, como fico triste como se olha de uma maneira suspeita para um policial, muitas das vezes também, que está exercendo uma função extremamente importante, se você tem um problema na sua casa, você liga para ele, certo? Então assim, fico triste com esse tipo de raciocínio, de criminalização, mas fico feliz de saber, falando assim, meu amigo, doutora Saúde aqui, porra, eu estou tranquilo. Tranquilo, vou seguir na técnica e quero que os meus alunos que sejam policiais sigam na técnica também, eles não estão numa batalha de força bruta, de poder, é o poder da lei, o poder da inteligência, o poder da elegância e não a elegância ou a força do poder, né? Eu acho que é mais ou menos esse que é o caminho. Então, assim, cara, eu me encontrei na profissão, com quase 20 anos de advocacia, eu fazia 20 anos de advocacia em janeiro de 2023, estou mais apaixonado pelo direito do que antes, óbvio que você também passa mais decepções do que antes, mas meu amigo, meu couro é duro, eu falo, minha formação é de lutador, minha formação não é do direito, minha formação é de lutador e eu vou continuar lutando. Então assim, eu acho que a gente precisa, Luiz, de mais advogados que compreendam como que é essa luta, que não é na truculência. Não tem jeito um advogado na truculência combater um juiz, combater um policial, combater um promotor, porque ele não tem poder. E aí quem é truculento e tem poder leva vantagem. Então você precisa ser técnico e precisa exigir que ninguém seja truculento, porque o Estado não permite a truculência. O Estado permite o poder da lei, mas a truculência não está prevista na lei. A truculência é ilegal, né? Exatamente. Exatamente. Assim, quero te agradecer, meu amigo, por esse bate-papo aí. Para mim foi uma aula, né? Eu já peguei as dicas aqui, porque eu não tenho os 20 anos de estrada, né? Assim, ainda não estou com, deixa eu ver, 8, né? De advocacia. Mas, meu amigo, muito obrigado pelo bate-papo, por a sua
Assim, para mim, a sua colocação inicial, ela foi, assim, realmente uma introdução muito inteligente, porque no final das contas tudo tem a ver com poder, né, cara? Então, a gente não pode se envaidecer por conta disso, tem que saber que esse não é o caminho, e o Carol também complementou muito bem. Todos têm que estar abaixo do direito, né, Carol? Não pode ter ninguém acima do direito. Não. E, enfim, foi realmente um Qualquer programa muito um que legal. esteja acima do direito é uma distorção, é uma ofensa ao sistema e aquilo que o direito Ele não reconhece o prevê. direito. Se ele está acima, ele não reconhece o É direito. isso aí. Isso aí. Nelson, então, muito obrigado, meu amigo. Foi um Eu que prazer tê-lo agradeço, aqui. gente. Muito obrigado, Beleza? Carol. Muito obrigado, Obrigado, Luiz. sim. Satisfação. Satisfação a Até todo a mundo. próxima, pessoal. Até Obrigado. mais, galera.